Meus queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os jovens da nossa igreja, todos os jovens que servem ao Senhor, e louvar a Deus pela vida de toda a mocidade num contexto geral, visto que é a próxima geração. Deus abençoe a todos que estão empenhados nesse serviço, nesse trabalho de Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Natan, falando que Deus mandou você falar. Natan, falando que Deus mandou você falar. No livro de 1 Crônicas, nós vamos encontrar capítulo 17, é a primeira vez que aparece a palavra o profeta. Que palavra aparece profeta ali naquele livro? Principalmente, falo precisamente no capítulo 17. E a nossa lição ela está como título geral, os bons e maus exemplos. Então está falando de personagens bíblicas. E tratamos sobre Abigail, quantas Abigail existia, e essas curiosidades que é costumeiramente encontrada aqui no canal Rascunho da EBD. Por isso é chamado Rascunho, para embasar, para dar um subsídio a mais ao nobre professor, visto que todo o trabalho que é feito pelos nobres comentaristas são de exímia qualidade, de uma qualidade extrema, principalmente aos nossos jovens, e vem trazendo uma lição com um tema muito importante. Estudarmos sobre os personagens bíblicos, E é bem resumido, porque são só 13 lições, mas tem infinidades de personagens que os jovens devem estudar. Não só os jovens, mas todos que estiverem ao alcance desse vídeo, e assim sucessivamente, ok? Quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos e bendizer o nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 8 de novembro de 2020, glorificamos a Deus por isso. Então, Natan, falando o que Deus mandou você falar. A leitura bíblica em classe ela está inserida, conforme eu disse, em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo de 1 a 12. O texto vai dizer assim: E sucedeu, pois, que mandou, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do Senhor está debaixo de cortinas. Davi teve sensibilidade, Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu que na mesma noite a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: Vai, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, que não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. E todas as partes de onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra ou algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa? Ou seja, Deus está falando: eu cobrei alguma coisa? E agora pois, versículo 7, agora pois dirás o meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo Israel, e estivesse contigo toda a parte por onde foste, e de diante de ti
exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome, como um nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu coração, e ordenarei um lugar para o meu povo, e o plantarei para que habite em seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei a juízes sobre meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Versículo 11 vai dizer assim: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então, Deus fala com Davi, já dizendo que Davi não construiria uma casa. Então, vamos para as preliminares da lição, ainda de comentários introdutórios. Quem foi Natã? Quem foi esse personagem bíblico contemporâneo que ele foi contemporâneo do rei Davi? Quem foi Natã? Então, podemos considerar fatos que existe pelo menos 11 personagens, 11 registros de nomes no Antigo Testamento com o nome de Natã. 11 Natãs, ok? Ou seja, 11 pessoas com esse nome. Dentre esses 11 homens nomeados como Natã, não se sabe exatamente quanto deles de fato são indivíduos separados, porque vai aparecer esses nomes, mas nós temos textos que um nome equivale a outro, devido às culturas de onomatologias naqueles dias. Então, podemos observar, é interessante trazer essa curiosidade, porque alguns estudiosos vão considerar que 6 deles são diferentes, enquanto que os outros afirmam que os 7 deles sejam 7 ou 8 deles sejam as demais, sejam as mesmas pessoas. Então, os demais personagens irão tratar de referências aos mesmos personagens identificados, embora realmente seja muito difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido. E seja como for, nós vamos conhecer aí 6 personagens bíblicos chamados de Natã, que foram identificados além do profeta. Na verdade, antes vale saber que Natã significa ele, Deus deu. Então a etimologia da palavra vai nos apontar aqui que a palavra Natã no hebraico quer dizer presente. Então nós vamos encontrar aí Natã, o profeta. Ele serviu ao Senhor. Ele, durante o reinado de Davi, ele faleceu durante o governo de Salomão. Teve uma participação muito destacada em 3 eventos importantes na vida de Davi. O primeiro evento nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 7, que vai concordar com o capítulo 17 de 1 Crônicas. Davi acaba de construir o seu palácio, fora grandemente abençoado por Deus e decidiu que a Arca da Aliança também que encontrava numa tenda. Então ele mesmo cobrou, conforme lemos no versículo 17, capítulo 17. Teria uma casa permanente. O rei consultou a Deus por meio do profeta Natã, que estava com ele. Por isso Davi faria o que desejasse. Talvez Natã tivesse aí acostumado a ver as bênçãos de Deus a todo tempo, no tudo que o rei fazia, Deus estava presente. No entanto, na noite seguinte a essa conversa,
o Senhor falou-lhe a Davi, conforme está no texto, né? Então a pessoa indicada para construir o templo seria o que jamais poderia tal construção. Então não seria Davi que iria construir, conforme está no capítulo 7, versículos 5 e 7 de 2 Samuel. E essa mesma profecia trouxe ao rei a declaração da aliança de amor de Deus, do amor de Deus para com ele, no qual o Senhor lhe prometeu, o seu nome seria grande, né? Conforme está escrito no capítulo 17, versículo 9 de 1 Crônicas, né? Que está na nossa leitura bíblica em classe, né? Na nossa leitura, nosso texto aí. Então, essa mensagem, ela aponta aí, o Senhor disse, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus também disse que o amor permaneceria sobre a casa de Davi e o seu reinado para sempre, né? Esse amor aqui não exime Deus da justiça, porque você pode perguntar, mas a Bíblia diz que a espada não sairia da casa de Davi? Sim, mas aí trata-se de justiça. Mas Deus não abandonou Davi, né? Então podemos ver que dentro desse contexto todo, dessa primeira passagem, desse primeiro contexto aí, onde o profeta foi muito útil, né? Nós vamos ver que o registro de que Deus cuidava de Natã, ou cuidava de Davi, era muito grande. Deus trabalhou de forma clara, objetiva e muito precisa na vida de Davi. Também vamos encontrar que Natã teve outro papel muito importante, que foi no final da vida de Davi. Então, o segundo encontro do papel importante que Natã teve na vida de Davi, foi registrado aí, que não foi tão agradável, né? Conforme está escrito no capítulo 12, capítulo 12 de 2 Samuel. E recentemente o rei Davi tinha deturado com Betseba, então o seguinte, e aí a segunda parábola foi um homem, ele foi lá, contou uma parábola para despertar o rei, né? Todos que estudam já sabem. E ele vai lá e diz assim, um homem pobre possuía aí apenas uma ovelha, e o rico tinha uma passagem, o rico tinha um grande rebanho de ovelha, ou melhor, um viajante apenas uma ovelha, né? E o rico tinha um rebanho. E o viajante chegou na casa do poderoso, né? O qual mandou aí que passasse as ovelhas do pobre e repassasse uma refeição para o amigo que chegasse de viagem. E o rei ouviu a história e depois disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é este é o homem que fez isto. Então ele já queria condenar Davi, já queria condenar dentro dessa história, e Natã contou a parábola para Davi, caiu rapidinho, já querendo acusar, querendo dizer, disse, digno de morte é esse homem. O homem que fez isso deve morrer. Conforme está escrito em Samuel capítulo 12, versículo 5, né? Aí, então disse Natã a Davi, tu és esse homem, versículo 7 confirma isso. Aí o julgamento de Deus sobre ele. Então esse foi o segundo episódio importante. O terceiro foi que Natã, no final da vida de Davi, conforme 1 Reis capítulo 1, Deus deixa claro que Salomão seria o sucessor de Davi, né? E o trono de Davi, né? O trono de Deus é que cuidaria disso tudo. Então podemos observar que o sucessor, Deus deixa claro que seria Salomão o sucessor de Davi, e quando Adonias, o outro filho do rei, tentou usurpar o trono, Natã apoiou Salomão e informou a Betseba sobre o complô que estava havendo. Então cancelou aí, ele aconselhou sobre o que fazer para assegurar a Salomão o direito de sucessão. Então podemos observar que ele fez o ato e foi proclamado diante de todo o povo. E também informou a Davi que não era Davi que construiria o templo.
Então, ele teve papel preponderante e importante na vida e no ministério de Davi, né? Nós vamos encontrar pelo menos 11, conforme eu já tinha dito, 11 pessoas com esse nome, né? Nós vamos ver o filho do próprio Davi, nascido em Jerusalém, sua mãe era Betsua, né? O filho de Amiel, conforme vamos ver isso em 2 Samuel capítulo 5, verso 15, 1 Crônica capítulo 3, versículo 5, e vamos encontrar também em 1 Crônicas 14, 4. Né? Ele é mencionado novamente em uma outra passagem messiânica, capítulo 12, verso 12, o qual revela aí o dia em que os descendentes de Davi e de Natã, chorando, buscarão perdão ao Senhor, e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver Natã, filho de Zoba, pai de Igal, um dos 30 guerreiros de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 36. Depois nós vamos ver o quarto homem, chamado também de Natã. Provavelmente é o mesmo que relacionado aí, aqui relacionado à questão do filho de Davi, porque ele era irmão de Joel, um dos 30 guerreiros de Davi, ou seja, ele era, possivelmente era o mesmo de Zoba aqui, no capítulo de número 2, versículo 23 a 36, e 36, aliás. Provavelmente é o mesmo. Nós vamos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 38, ok? Às vezes eu não leio o texto, porque senão fica muito fácil, né? Você pode ler o texto bíblico aí e confirma o que eu estou dizendo, tá bom? E assim vai. Tem que estudar para poder dar aula. Então a gente dá um subsídio, ajuda, né? Os canais que tem, todos eles, a intenção é só ajudar, ok? No caso do canal da Rascunho DVD, a gente traz sempre um conteúdo embasado na lição, mas trazendo curiosidades o máximo que podemos e que encontramos, né? Então, nós vamos ver o quinto aí, que é o pai dos dois importantes oficiais na corte de Salomão. Azarias, chefe independente de industriais, e Jazub. Então, era pai de Azarias e Zabud, né? Ministro e amigo do rei. 1 Reis, capítulo 4, verso 5. Nesta lista de oficiais, vamos encontrar outras pessoas, né, que houve grandeza em Israel e sob o comando e reinado de Salomão. Depois nós vamos encontrar um que é mencionado, o sexto, Natã, é mencionado em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 36, né, que era pai de Zebade, ou Zabade, filho de Atai, e pertencia à tribo de Judá. Depois nós vamos encontrar o sétimo, que é um dos judeus, chefe do povo, que se uniu a Esdra no retorno de Babilônia para Jerusalém e ajudou aí a encontrar os levitas qualificados para acompanhá-la até Judá. Esdra capítulo 8, verso 16. Depois nós vamos encontrar o oitavo homem mencionado, Natã, entre os descendentes de Binui. Na época do retorno do exílio babilônico, Secanias confessou a Esdra que muitos homens de Judá, inclusive os descendentes dos sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas, de outras tribos diversas, né? Nós tivemos aula da historicidade de Israel em vídeos no playlist aí você pode encontrar, tá certo? Que eu deixei, tá registrado aí nas lições do ano passado, né? Então Natã está listado, nós vamos encontrar esse Natã no capítulo 10, verso 2, que é o oitavo no caso, e Natã 10, 39. O Natã está listado em Esdra como um dos judeus que divorciaram das esposas estrangeiras. Então notem que esse seria o oitavo, não é? E vamos encontrar essa palavra Natã, também o nome Natanael significa presente de Deus, né? Tem o mesmo significado. Depois, esse mesmo Natã, conforme eu disse, ele era filho sacerdote cuja tarefa foi tocar a trombeta diante da Arca da Aliança, né?
e assim sucessivamente. Então nós podemos encontrar nomes consideráveis, no máximo um total de 9 nomes, 11 nomes, né? Que vai trazer a conotação de presente de Deus e Natanael propriamente dito, não é? Então, conforme eu já disse, o primeiro era filho de Atai, pai de Zebade. Depois nós vamos ver os filhos de Davi, com Betseba, né? Conforme já citei. Depois vamos ver os habitantes de Zoba também. Depois nós vamos encontrar um dos companheiros de Esdra, enviado para a colônia dos judeus, né? Em Êxodo capítulo 8, verso 16. Depois um filho de um, eu já falei desse aqui, do Bani, né? E assim também citei que, trazendo todo esse escopo, né, do filho do pai de Azarias, oficial da corte de Salomão, não é? Esse seria, na verdade, a identidade desse Natan, e é a mais discutida, e pode ser aí o mesmo Natan, pai de Jazub. Então, ele se equivale aí que do segundo episódio, segundo nome que eu citei aí, né? Então, Natan pelo menos 11 figura dentro desse contexto, mas 6 praticamente pessoas diferentes, ok? Isso é interessante porque nós vamos encontrar naquela leva que veio de Babilônia, no tempo de Esdra, né? Nós vamos encontrar esses nomes aí, essas personagens com esse mesmo nome. Nós vamos, para entendermos isso tudo, esses homens que são listados aí, com exceção do profeta Natan, nós vamos ver que são pessoas que tinham representatividade, outros também anônimo, quer dizer, anônimo não, mas não tinha tanta representatividade dentro dos contextos das coisas de Deus, né? Fora, eu não estou falando do profeta Natan. O profeta Natan aparece aí na narrativa bíblica sem qualquer introdução e desempenhou um papel importante, não é? Conforme eu já disse, sobre a construção do templo, sobre a mensagem de Deus para Natan. Natan denuncia o pecado de Davi, né? O adultério e o assassinato de Urias. Natan, naquela ocasião, a repreensão, Natan contou uma parábola, né? Conforme eu já disse, e assim sucessivamente. Natan, ele acompanha e ele profetiza a coroação de profeta de Salomão, aliás. Natan também ele teve uma participação muito importante. Quando Davi estava no fim da vida, ele havia anunciado aí, não havia anunciado seu substituto, Adonias, seu filho, já que tinha arquitetado um plano para se apoderar do poder, mas Deus tinha o seu plano e usou o profeta para dizer que o plano era Salomão. Era Salomão que tinha que cuidar, era Salomão que ia ser o sucessor de Davi. Então, para você ter uma noção, Deus é dono é dono da sua própria vontade, ele quando quer, ninguém pode impedir, né? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Ninguém, né? Então nós podemos ver que todo esse contexto de que Deus vem falando por meio do profeta, então já em 2 Crônica mostra aí, aparentemente Natan teve uma participação no desenvolvimento na música, no templo, por exemplo, em Crônica capítulo número 2, 2 Crônicas 29, versículo 25, o profeta Natan também escreveu história do reinado de Davi. Então ele era profeta e escritor. Isso é importante notar. Então, e está até inserido na nossa revista, na nossa lição aqui, né? Está inserido, ok? E também alguma história do reinado ele escreveu no capítulo 9, versículo 29 de 2 Crônicas. É provável que os escritos de Natan, ou parte dele, tenha sido incluído aí
nos livros de Reis e Crônicas. Nós encontramos coisas bastante interessantes, né? Dentro desse parâmetro, né? Então, quando nós vamos encontrar a questão de Natã, conforme eu disse aos irmãos, né? Esses nomes eram comuns naqueles dias, né? Esses nomes tinham uma representatividade e era comum naqueles dias. Como diz a nossa lição aqui, já vai fazendo a pergunta quem foi Natã. Eu já disse que ele é o profeta escritor, o nosso primeiro tópico. O primeiro subtópico vai dizer profeta escritor. O segundo subtópico do primeiro tópico diz Natã, um profeta ligado à monarquia, era o profeta ligado ao rei. E ele era esse profeta e servo de Deus, né? Os profetas, homens e mulheres usados por Deus para trazer a sua palavra, foram impactados com suas palavras e vinham direto de Deus. Não era fruto de estudos dos textos bíblicos, não era fruto de estudos dos textos bíblicos e sua organização em forma de teoria, né, de forma teórica, ou de forma retórica, ou melhor, corrigindo aqui, de forma retórica. É o que está aqui no terceiro subtópico, né? Já o segundo tópico vai dizer confrontando o rei Davi. Então, a Bíblia não esconde pecado de homens famosos na Bíblia, não. A Bíblia Deus dá o perdão, Deus cuida, mas Deus não coaduna, não concorda, e a Bíblia não esconde pecado desses homens, não. A Bíblia traz a lume, coloca em pauta, e nós vamos sempre estar vendo que a Bíblia denuncia, né? A Bíblia denuncia. Então, conforme o capítulo 5, capítulo 17, versículo 1 e 4, esse Natã aí, ele vai aparecer como um capelão particular, como um conselheiro, não é? Conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, verso 2 e 3, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 15 de 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo 8 até o versículo 30 de 1 Reis, capítulo 32, versículo 32 até o versículo 38, também de 1 Reis, capítulo 8, capítulo 1, aliás, e o versículo 45 também. Depois 2 Crônicas, capítulo 29, verso 25. Então, uma das obras das crônicas, ele era escritor e tal, foi uma fonte de composição de crônicas. Como está escrito isso, pastor? Em Crônicas 29, 1 Crônica 29, 29 e 2 Crônica 9, 29. Eu também já disse isso. Uma casa de cedro indica a riqueza de Davi, pois o cedro era uma coisa cara, né? Então, quando a Bíblia vai tratar disso, do capítulo 1, capítulo 7, 17, versículo de 1 a 4, né? Então, de tenda em tenda, que Deus faz referência à jornada de Deus, que é improvisada de tenda em tenda, conforme Êxodo capítulo 33, versículo de número 7. Então, Deus não permitiu que fizesse a casa para ele naquele dia, até porque não era Davi que ia trabalhar. Então, já falei aqui, ele falou em parábolas para apresentar a problemática a Davi. No primeiro tópico, no segundo tópico, um pecado consumado, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, falando por parábola, também já citei, né? Um rei que se arrependeu, né? Que foi no caso de Davi. Então, no terceiro tópico, vai dizer Deus, falando o que Deus mandou. Ele vai falar de um desejo ilícito, né? Primeiro subtópico. Sucedeu, pois, que morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta: eis que moro na casa de cedro, mas a arca do Senhor está debaixo de cortina. Capítulo 17, verso 1 de 1 Crônica. Então a palavra de Deus nos mostra que Davi, antes de morrer, teve o desejo de construir um santuário para o eterno Deus, né? Mas ele, o Senhor, segundo o rei da monarquia, sendo ele o segundo rei da monarquia, desejava
deixar um legado, não apenas de ser lembrado, mas igualmente para refletir a sua fé, a sua devoção a Deus. Né? Era o desejo de Davi, mas Deus tinha outro plano, outro projeto para a vida de Davi. Né? Então, o segundo tópico, falando sobre si mesmo, então Natan disse a Davi: tudo quanto tem no teu coração, porque Deus é contigo. Então, o profeta estava orientando ali Davi, falando em nome de Deus, terceiro subtópico do terceiro tópico. Né? A estande de professor aqui vai apresentar Eugênio Merrill, História do Antigo Testamento, o Reino dos Sacerdotes que Deus colocou entre as nações. Um livro excepcional, muito bom. Eu tenho esse livro em PDF, eu consulto bastante ele. É um material bom. Apresenta muita qualidade, muita historicidade, uma abordagem interessante, tá certo? Que Deus abençoe a todos, espero poder ter te ajudado. Né? Você, nobre professor, nobre aluno, Deus te abençoe no nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito e está vendo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Assim sendo, você será, assim que postar os próximos vídeos, você será notificado e receberá em primeira mão. Tá certo? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Canal Rascunho DBD, cooperando com o desenvolvimento da obra de Deus. Um abraço a todos.